Aegon Rivers, Garanhão de Fogo Parte 3. O Exílio e o Ouro 199, 201 DC, Tirosh. Os anos de espera. Tirosh cheirava a peixe, sangue de luta e esperança podre. Aegon Rivers aprendeu a odiar aquele cheiro nos primeiros meses de exílio. A cidade das muralhas cor de púrpura era bonita de longe, mas miserável de perto para os que não tinham ouro, e os Blackfyre exilados, apesar do nome, tinham muito pouco ouro. Ele dividia um quarto úmido nos fundos de um armazém abandonado com Aegor e os filhos órfãos de Daemon. Aegon Blackfyre, o mais velho, tinha 8 anos e já carregava nos olhos a mesma fúria que consumia os tios bastardos. Aenys Blackfyre, o segundo, chorava à noite chamando pelo pai morto. A guerra devorou nossa infância, disse-me certa noite, os olhos fixos no teto mofado. E agora devora nossa juventude. Aegon tocou o ombro dela. Estavam deitados numa cama estreita que rangia a cada movimento. O vento de Tirosh trazia gritos distantes das tavernas e o tilintar de moedas, o som da vida que seguia sem eles. Vamos nos erguer, prometeu ele. Não sou homem de ficar apodrecendo. Mia virou-se para encará-lo. Seu cabelo castanho avermelhado espalhava-se sobre o travesseiro como chama adormecida. Como? Lutando. Aegon, você já tem uma cicatriz no ombro que dói quando chove. A flecha de Brinden quase o matou. Quase, concordou ele, com aquele sorriso perigoso. Quase não é nunca. O dinheiro acabou no inverno de 200 DC. Os senhores tiroshianos que antes os bajulavam com promessas de apoio agora fechavam as portas. O novo arconte de Tirosh, um homem gordo de dedos cobertos de anéis, havia feito as pazes com Porto Real. A Companhia da Rosa, uma guilda mercenária local, ofereceu empregos aos exilados, mas apenas como soldados rasos, por migalhas. É uma afronta, rugiu Aegor numa reunião noturna. Estavam na taverna O Dragão Caído, um buraco infecto onde os exilados se reuniam para beber e sonhar. Somos filhos de reis. Não podemos cavar trincheiras por moedas de cobre. Somos filhos de um rei morto, corrigiu Aegon, seco. E reis mortos não enchem barriga. A mesa ruiu em discussões. Alguns exilados queriam voltar para Westeros e pedir perdão a Daeron II. Outros sugeriram se espalhar pelas cidades livres, abandonar a causa Blackfyre e começar novas vidas como mercadores. Apenas um punhado, Aegon, Aegor, os filhos de Daemon, permaneceu em silêncio. Foi então que um mensageiro entrou na taverna. Vinha das terras fluviais. Trazia uma carta selada com cera vermelha, o brasão dos Brakten. Aegon rasgou o selo com dedos trêmulos. Leu em silêncio. Leu novamente. Meu tio Osmund morreu, anunciou, a voz vazia. Barreira de Pedra passou para primo Edmure, o mesmo que chamei sua mãe de concubina. Ele está casado com uma Blackwood. Aegor arrancou a carta de suas mãos e leu. Sua expressão passou de raiva para desespero em segundos. Não podemos voltar, sussurrou Aegor. Blackwood e Targaryen estão em cada canto de Westeros. Não há lugar para nós lá. Aegon ergueu o queixo. Seus olhos violeta brilhavam como brasas na penumbra. Então faremos nosso próprio lugar. 201 DC, os segundos filhos. Aegor Rivers foi o primeiro a agir. Ele se alistou nos Segundos Filhos, uma companhia mercenária famosa por aceitar qualquer um que soubesse segurar uma espada, bastardos, criminosos, príncipes caídos. O pagamento era miserável, mas o serviço mantinha o corpo ocupado e a mente longe da amargura. Aegon o seguiu, mas sem a mesma resignação. Treinavam sob o sol escaldante de Tirosh, enfrentando mercenários de todas as partes do mundo, bravosos de bravos, piqueiros de Mir, besteiros de pentos. Os comandantes dos Segundos Filhos eram brutamontes sem honra, homens que trocavam de lado por uma bolsa de ouro e dormiam com a espada debaixo do travesseiro por medo de serem esfaqueados pelos próprios homens. Cobardes, cuspiu Aegon depois de um mês. Estava limpando o sangue de uma briga de taberna de sua lâmina. Um homem de Volantis o chamara de cão fugido de Westeros. Aegon quebrou 3 costelas dele. Todos eles lutam por dinheiro, não por causa. Lutam para sobreviver, respondeu Aegor, seco. Como nós.
Nós lutamos para voltar. Aegon enfiou a espada na bainha. E não voltaremos com esses ratos. A insatisfação cresceu durante o ano seguinte. Os exilados Blackfyre nos segundos filhos eram tratados como carne de canhão, enviados nas missões mais perigosas, recebendo os piores cortes do pagamento. Certa noite, após um ataque fracassado a uma caravana do Traque que deixou metade dos companheiros mortos, Aegon explodiu. "Vou matar o comandante", anunciou Aegor. Estavam na tenda hospitalar, Aegon costurando um corte no braço com linha e agulhas sujas. "Amanhã, no amanhecer, vou cortar a garganta dele enquanto ele dorme." "E daí?" Aegor não ergueu os olhos das mãos ensanguentadas. "Outro mercenário tomará o lugar. A companhia não mudará. Então faremos nossa própria companhia." Aegor finalmente ergueu os olhos. Havia algo ali, não surpresa, mas o reconhecimento. "Você pensa nisso há quanto tempo?" "Desde o dia em que pisei nesse antro de ratos." Aegon cortou o fio com os dentes. "Temos homens leais. Os exilados de Westeros, os filhos bastardos, os cavaleiros sem terra que vagam por Essos. Eles só precisam de um estandarte, um líder, um propósito." "E o propósito seria?" Aegon sorriu. O mesmo sorriso que ele usava antes de carregar contra as linhas inimigas. "Casa Blackfyre. Sempre foi. Sempre será." 212 DC, o nascimento da Companhia Dourada. 8 anos se passaram entre o sonho e a realidade. 8 anos de pequenos trabalhos, de economizar moeda de cobre sobre moeda de cobre, de recrutar homens descontentes nos becos de Tyrosh, Mirilis. 8 anos de Aegon e Aegor construindo uma rede de contatos, antigos apoiadores da rebelião, comerciantes insatisfeitos com os Targaryen, cavaleiros exilados que queriam uma chance de redenção. Em 212 DC, finalmente, tinham o suficiente: 300 homens, 200 cavalos, armas forjadas por ferreiros de Qoor, e uma sede de vingança maior que o Mar Estreito. Aegor convocou os líderes para uma reunião no armazém que agora servia como quartel-general. "Hoje", anunciou Aegor, vestido como uma armadura nova, o estandarte Blackfyre pendurado atrás de si, nasce a Companhia Dourada. Aegon estava ao seu lado, não como comandante, mas como sargento. Ele escolhera esse posto deliberadamente. Aegor era o estrategista, o cérebro, o homem dos planos e das alianças políticas. Aegon era o executor, o líder da linha de frente, aquele que cavalgava à frente dos homens e os trazia de volta vivos. "Por que sargento?" perguntara Mia na noite anterior. Ela estava grávida de 5 meses, o ventre já redondo sob o vestido simples. "Você poderia ser capitão." "Comandante. Aegor confia em você." "Por que sargentos lutam?" respondeu Aegon, beijando a barriga dela. "Comandantes assistem. Prefiro estar na lama do que na torre." O primeiro contrato da Companhia Dourada foi com a cidade livre de Lys. Uma guerra comercial com Tyrosh havia se transformado em conflito armado, e Lys precisava de mercenários para proteger suas rotas marítimas. O pagamento era modesto, mas suficiente para comprar mais armas e recrutar mais homens. Aegon liderou a cavalaria na Batalha das Águas Sangrentas, um confronto naval que se transformou em combate corpo a corpo nos conveses. Sem cavalos, ele lutou com espada curta e punhal, abrindo caminho entre os tiroshianos como uma lâmina quente por manteiga. No fim da batalha, ele havia matado 18 homens. E perdido 2 dedos da mão esquerda, o mínimo e o anelar, cortados por um cutelo tiroshiano. "Pelo menos posso usar aliança de casamento", brincou depois, enquanto o médico cauterizava os ferimentos. Mia, que estava em Lys esperando notícias, riu com lágrimas nos olhos. "Você é um tolo", disse ela. "Seu tolo", respondeu ele. No outono daquele mesmo ano, Mia deu à luz uma menina. Cabelo escuro como carvão, olhos violeta claros como o pai. Chamaram-na de Bethany, em memória da mãe morta de Aegon, a avó que ela nunca conheceria. Aegon segurou a filha nos braços e chorou pela primeira vez desde os 8 anos. "Nunca", ele sussurrou para a pequena Bethany, "ninguém vai te machucar. Juro pelos deuses antigos e novos. Pelo sangue dos Baratheon. Pelo fogo dos Targaryen.
Você será uma princesa. Mia tocou o ombro dele. Blackfree. Blackfree, confirmou Aegon. O que for necessário. 219 DC. O Sargento de Ferro. Os anos seguintes foram de crescimento constante. A Companhia Dourada ganhou reputação, disciplina férrea, lealdade inabalável, e uma regra que Aegor instituiu desde o primeiro dia: nunca quebramos um contrato. Em Essos, onde mercenários trocavam de lado por uma moeda, aquela regra era revolucionária. E tornou a Companhia Dourada a mais procurada das cidades livres. Aegon se destacou como sargento. Era ele quem treinava os recrutas, ensinando-os a montar, lutar e morrer. Era ele quem liderava as cargas de cavalaria, erguendo o estandarte Blackfyre onde a batalha era mais sangrenta. Era ele quem, no fim do dia, sentava ao redor da fogueira com os soldados rasos, compartilhando a mesma carne seca e o mesmo vinho aguado. Os homens o amavam por isso. O sargento Aegon come a mesma merda que nós, diziam. Sangra a mesma merda que nós. E luta como se houvesse um dragão dentro do peito dele. Aegor, agora comandante-geral, às vezes se preocupava. Você se aproxima demais dos homens, disse certa vez. Estavam no escritório de Aegor e Mir, uma sala modesta, mas limpa, com mapas da campanha espalhados sobre a mesa. Eles não são seus irmãos. São soldados. Soldados morrem. E irmãos também, respondeu Aegon. Sua mão esquerda, mutilada, repousava sobre o mapa. Os 2 dedos faltando tinham sido substituídos por pontas de ouro, uma marca de distinção, diziam, mas Aegon odiava tocar as pessoas com aquela mão. O ouro era frio e sem vida. Daemon morreu. Aegon e Aemon morreram. Você é o único irmão que me resta, Aegor. Não vou tratar homens que sangram por nós como se fossem escudos descartáveis. Aegor ficou em silêncio. Seus olhos escuros examinaram o irmão de ferro, mais alto, mais largo, mais jovem, mas carregando o mesmo fardo. Você se importa demais, disse finalmente. Isso vai te matar um dia. Ou me salvar, rebateu Aegon. Homens lutam por ideias. Mas morrem por pessoas. 219 DC, a véspera da segunda rebelião na primavera de 219 DC, me acordou Aegon no meio da noite. Uma mensagem, sussurrou. De Westeros. Havia anos que não recebiam notícias de Westeros. Aegon sentou-se na cama, o coração acelerado. Bethany, agora com 7 anos, dormia no quarto ao lado. A mensagem vinha de um lord menor das terras fluviais, um homem cujo nome Aegon não reconhecia. Mas a mensagem era clara. Daeron II está morto. Aerys senta no trono, mas não tem herdeiros. O reino está dividido. Lords sussurram um nome Blackfyre novamente. Venham. É hora. Aegon leu 3 vezes. Depois levantou-se e começou a vestir a armadura. O que vai fazer? Perguntou Mia, a voz trêmula. Chamar Aegor. Convocar os capitães. Preparar os homens. Ele colocou o elmo, ajustando sobre o cabelo prateado que agora tinha fios de cinza nas têmporas. Vamos para casa, Mia. Finalmente. Mia segurou seu braço. E Bethany? Vai conosco. Aegon toca o rosto da amante. Todos vão. A Companhia Dourada é nossa família. E famílias não se separam. No quarto ao lado, Bethany acordou com o barulho. A menina apareceu na porta, seus olhos violeta, idênticos aos do pai, arregalados de curiosidade. Pai? Chamou. Vamos lutar. Aegon ajoelhou-se diante da filha. Com a mão de ouro, tocou o cabelo escuro dela. Vamos lutar, disse ele. Mas não por ouro. Não por terra. Vamos lutar para que meninas como você possam crescer sem medo. Para que seu nome, Blackfyre, seja um nome de orgulho, não de vergonha. Bethany sorriu. Não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Vamos vencer? Perguntou. Aegon ergueu a menina nos braços. Fora da janela, os sinos de Mir começavam a soar, chamando os soldados para o grande encontro. Sempre vencemos, mentiu ele, com um sorriso. Basta não morrer antes do fim.
A grande partida no amanhecer seguinte, 10.000 homens da Companhia Dourada formaram-se nos campos ao norte de Mir. Bandeiras douradas ondulavam ao vento, o estandarte da companhia, um dragão negro sobre campo de ouro, representando a casa Blackfree. A espada Blackfree, trazida por Aegor desde o exílio, reluzia ao sol. Aegon Rivers cavalgou ao lado de Aegor no topo da colina, observando o exército. 10.000, murmurou Aegor. 10.000 espadas sedentas por sangue Targaryen. 10.000 corações sedentos por lar, corrigiu Aegon. Aegor virou-se para ele. Você está pronto? Estou. Aegon apertou as rédeas de trovão. O cavalo já era velho agora, 16 anos, a pelagem negra salpicada de cinza, mas ainda relinchava com fúria. E você? Aegor não respondeu. Ao invés disso, ergueu a espada Blackfyre ao céu. Pela companhia! Bradou. Pela companhia! Rugiram 10.000 vozes. E marcharam em direção ao mar, em direção aos navios que os levariam para Westeros. Em direção à segunda rebelião Blackfyre. Aegon Rivers, o Garanhão de Fogo, sargento da Companhia Dourada, olhou para o horizonte e sentiu o vento do ramo vermelho chamar seu nome. A vingança, finalmente, estava ao alcance de suas mãos. Fim da parte 3.